Emanuele, a gente viu o presidente Lula sancionando a regulamentação da reforma tributária com alguns vetos, principalmente dizendo ali questões técnicas, questões jurídicas, e assim a gente chegando numa alíquota de 28%, próxima de 28%, uma das maiores do mundo. Queria entender um pouco a sua percepção, a sua análise a respeito dessa regulamentação que já vem sendo discutida há muitos e muitos anos. Qual o impacto dessa regulamentação efetivamente? Bom, nós como tributaristas, a gente está muito feliz no primeiro momento com essa regulamentação, com a aprovação da reforma tributária. Nós sabemos o que todo mundo sabe, nós vivemos num sistema muito complexo, um dos mais complexos do mundo. Então, para nós explicarmos aos investidores internacionais como é operar no ambiente tributário brasileiro gera uma insegurança muito grande. Então, em termos técnicos, a gente está muito feliz e muito, assim, essa mudança vem de uma forma muito positiva. Agora, olhando para a economia, né, olhando para os setores, a gente vê que é uma regulamentação que trouxe alguns vetos, nada muito significativo em termos de impacto econômico. A gente teve aí uns vetos relacionados aos fundos de investimento imobiliário, o fundo FIAGRO, o fundo rural, que é o impacto para o agronegócio, mas em termos gerais foram pontos muito mais técnicos para evitar futuras discussões judiciais do que necessariamente impactos econômicos. Então, até o momento, a regulamentação da reforma vem confirmando todos os pontos já discutidos ao longo aí dos últimos anos. Emanuele, a gente viu que houve um veto específico em relação a fundos de investimento e efetivamente isso acaba trazendo uma certa apreensão ao mercado, principalmente porque a gente tem uma indústria bastante importante, seja no fundo imobiliário, seja no fundo de agronegócio, que acaba sendo um dos pilares aí, dois pilares da economia brasileira, construção civil e agropecuária. Já dá para a gente pensar em algum impacto negativo nesses dois segmentos, seja em funding, seja em crescimento econômico, seja em emprego, por conta desse veto específico? Não, por conta do veto específico, acredito que não, mas a reforma tributária, em linhas gerais, ela vem impactando principalmente esses dois setores. O setor de serviço de forma geral, em que sai de uma carga tributária menor, a alíquota esperada de 28%, e também o setor do agronegócio, por conta de inúmeros incentivos e benefícios fiscais que hoje eles são percebidos, né, e aplicados pelas empresas do setor. Então, quando a gente olha a reforma tributária de forma geral, ela de fato vem impactando principalmente o setor de serviço e aí, consequentemente, o setor imobiliário, e que gera um dos indicadores de crescimento do Brasil é o setor imobiliário, e a gente sabe que vai ter um grande impacto. Agora, não necessariamente por conta desse veto, mas de forma geral, os custos tributários vão aumentar. E isso precisa fazer parte da conta, e a gente vê previsões, inclusive, de impactos em aumentos nos próximos anos do setor imobiliário, tanto em valor de imóveis como também aluguéis. Então, por conta desse aumento de carga tributária, aparentemente percebido, então a gente precisa olhar caso a caso e entender na ponta do lápis o impacto que isso tem não só no preço final, mas na cadeia produtiva ou na cadeia de prestação de serviço, tanto em cada setor da economia, né? Não só no setor imobiliário e também no agronegócio, mas em todos os setores, porque todas as empresas terão algum tipo de impacto, seja no seu preço final, com o aumento da carga, seja por uma adequação sistêmica, porque em 2026 a gente já percebe os efeitos da reforma tributária, então, em alíquotas testes
deverão ser informadas à Receita Federal, e também, a partir de 2027, um efeito muito mais econômico, quando existe a extinção de alguns tributos e a implementação efetiva do CBS, por exemplo. Emanuele, uma última questão aqui, rapidamente. Existe uma apreensão também por conta dos desdobramentos, né? Tanto dos vetos quanto de alguns setores que acabaram ficando de fora, outros que acabaram ficando dentro de algumas questões específicas ali, mas justamente as empresas, os advogados tributários entrando com algumas ações judiciais, uma série de judicialização por conta dessa regulamentação. Você projeta esse montante um pouco mais exacerbado num primeiro momento de ações judiciais questionando um efeito ou outro, uma regulamentação ou outra da reforma? Isso é uma liberdade que todos temos de discutir judicialmente algum ponto que impacte, que não esteja de acordo com normas legais. Então, falando especificamente desses vetos, eles voltarão, né, para o Congresso, onde os vetos serão mantidos ou não. Então, a gente ainda tem uma etapa legal nessa discussão ainda de aprovação total desse primeiro PLP 68, em que, de fato, ele já foi transformado em lei complementar 214. Então, a gente ainda está nesse momento. Eu acredito que qualquer judicialização desses vetos especificamente é muito cedo. É uma opinião pessoal, eu acho que é muito cedo. A gente precisa aguardar ainda a avaliação do Congresso desses votos e desses vetos, na verdade, que foram definidos ontem pelo presidente Lula.